Quem é Roman Safiullin, adversário do João Fonseca na terceira rodada de Wimbledon, russo, com um estilo de jogo aí próximo a outros jogadores russos também. A gente fez a análise completa desse pré-jogo e quais são os caminhos para a vitória do João Fonseca para que ele consiga atingir aí finalmente as oitavas de final de Wimbledon para pegar, quem sabe, Novak Djokovic. Vídeo de hoje completo com tudo sobre a carreira do Safiullin, pontos fortes, pontos fracos, caminho para a vitória do João nesse grande confronto. E vamos lá para essa análise. Preciso muito pedir a sua inscrição aqui no canal. Tá dando sorte, hein? Você que tá chegando agora, tá se inscrevendo. O João Fonseca em Grand Slam costuma jogar muito e está jogando muito. O último jogo dele foi completo. Tava até comentando com alguns membros do canal. Aliás, se você quiser virar membro do canal, é um chiclete por mês aí, é um valor irrisório para você fazer parte da nossa comunidade, entrar no grupo do WhatsApp, ver os jogos junto com a gente. E a gente estava comentando, né, sobre esse desempenho do João nessa segunda rodada aí, onde ele teve um jogo completo. Ofensivamente, defensivamente, subiu bem a rede, atacou na hora certa, então uma partida extremamente inteligente, o que coloca o João como favorito para esse jogo. Jogo que acontece nesta sexta-feira, dia 3 de julho, João Fonseca, 27 da ATP, contra Roman Safiullin, número 132, ainda sem horário definido enquanto eu gravo esse vídeo, né? Então fica de olho aí que com certeza o horário deve sair já, se é que já não saiu. E eu coloquei esse favoritismo aí um pouquinho maior pro João, né? 65%. Em algumas bets aí o João tá acima de 70% de favoritismo. E o João é sim muito favorito pelo desempenho que ele está tendo e também por ser um jogador melhor que o Safiullin. Mas o Safiullin tem grandes pontos positivos que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Quem é Roman Safiullin? Ele é destro, backhand de duas mãos, russo, 28 anos de idade, 1,85 m de altura, ainda não tem título ATP, ele tem na verdade uma final ATP, que é uma derrota. Eu já vou pegar quem é o adversário dessa derrota dele na final, foi Zverev em Chengdu 2023, piso duro. Aliás, 2023 foi o grande ano da carreira do Safiullin, a gente já vai falar sobre isso, mas é a única final nível ATP. O Safiullin tem 8 finais nível Challenger e 8 títulos, ele nunca perdeu uma final nível Challenger. Todas essas finais, na verdade, dessas 8, 6 em piso duro e 2 em saibro. Então, já dá pra ver aí que ele é um jogador de pisos rápidos. Inclusive, ele vai muito bem na grama e é onde ele fez a sua melhor campanha em Grand Slam, é o Wimbledon. É um jogador com um estilo de jogo agressivo, como ponto forte saque, tem um forehand também muito explosivo, né? E é um cara que, de vez em quando, né, ele tava um tempinho sumido aí, mas de vez em quando ele faz ótimas campanhas, tá? Ele é aquele cara que a gente até brinca aqui, ele é meio de lua, né? De repente ele vai e joga muito uma semana, 2 semanas, é o estilo de jogo, ele é aqueles russo meio doidinho, né? Com um estilo de jogo aí bem peculiar aí da escola russa de tênis, a gente já vai falar sobre isso nesse slide. Então, assim, pontos positivos do Safiullin: saque poderoso, direita explosiva e um jogo agressivo de fundo. Ele é um jogador de base, mas que também tem qualidade na rede, sabe fechar a rede e tem como ponto forte saque forehand, né? Que são ali dois golpes muito agressivos dele, ele saca muito bem, né? Eu costumo comparar o jogo dele com o jogo do Khachanov. É um jogo parecido, né? Por quê? Porque o Khachanov também tem um grande saque, também tem um grande forehand, é um cara mais completinho ali, né? Que tem todos os golpes, também sabe ir à rede. E o Safiullin é um Khachanov piorado, digamos assim, né? O Khachanov é um grande jogador russo aí. Quais são os pontos negativos do Safiullin? Inconsistência, então como eu falei, né? Ele é um cara que embala aí grandes campanhas e fica um tempão sumido, né? Então você vê que muitos de vocês nunca ouviu falar nele. Backhand sob pressão, então não é o seu principal golpe, ele costuma trabalhar os pontos sempre voltado ao seu forehand, ao que ele busca para ganhar os pontos, e experiência em grandes palcos, né? Então ele, pelo fato dele não ter grandes resultados na carreira, ele é um cara que nesses momentos aí não tem grande experiência, apesar que o russo, né? O tenista russo, ele não costuma ligar muito para isso, né? A gente tem vários exemplos aí, o Medvedev é um exemplo, o Rublev é outro exemplo, são caras aí que não ligam muito pro momento de pressão, né? O próprio Khachanov, e ele é um desses casos, mas ele tem um estilo de jogo aí bem agressivo, bem ofensivo, né? O grande Roman Safiullin.
Inclusive o seu melhor ranking foi o ranking de número 36, então ele já foi top 50, isso em agosto de 24, então 2023 e 2024 foram os grandes anos da carreira dele, né? E a gente já vai falar um pouquinho sobre os resultados do russo, que tem aí 30 vitórias e 14 derrotas nas últimas 52 semanas, então ele vem retomando aí um bom momento. É claro que a maioria dessas vitórias, aí você vê que desses 44 jogos, somente 9 foram contra a top 100, então são jogos mais nível Challenger, mas a gente tem que considerar que ele vive uma boa fase, né, no geral. E com destaque aí pro Saibro, né? Foi bem no Saibro com 20 vitórias e 4 derrotas, mas é um cara que também vai muito bem na grama. Você vê que ele tem 6 vitórias e 3 derrotas, conquistou uma vitória contra a top 50 e 3 vitórias contra a top 100. Eu vou até pegar aqui esses títulos do Safiullin, né? Ele tem 2 títulos Challenger já em 2026, ambos em abril, em Oeiras e em Mauthausen. Ambos no Saibro, então você vê que ele vive um bom momento, ele não teve títulos em 2025, né? 2024 ele tem mais 2 títulos Challenger, 2023 ele tem o seu melhor momento na carreira, apesar de não ser o melhor ranking, era o melhor momento, por quê? Ele fez essa primeira campanha aí de final de torneio nível ATP em Chengdu contra o Zverev em setembro, e em janeiro ele conquistou o Challenger de Koblenz, piso duro. Então ele teve um título também, e vem a grande campanha dele em Wimbledon, que eu deixei separado aqui, que foi umas quartas de final em 2023, né? Eu peguei aqui, eu puxei os resultados dele somente em Wimbledon, pra gente ver como que é o desempenho dele na grama, né? 2021, ele para no quali, na segunda rodada do quali, vence o Karlovic, que era um tenista aí totalmente de grama, né? Ele vence o Karlovic, já em fim de carreira, depois ele perde para o Gaio no Quali 2, né, no segundo jogo do Quali. 2022 ele não disputa, 2023 ele faz essa grande campanha aí, veja só, ele na primeira rodada ele bate o Roberto Bautista Agut, esse mesmo que o João Fonseca venceu aí, ele vence por 3-2, um Agut já mais novo, né, não tão veterano, então um jogo, uma ótima vitória. Na segunda rodada ele bate o Mute por 3-0, que também é um cara que vai muito bem na grama, né? Então, uma ótima vitória. E na terceira rodada ele bate o argentino Guido Pella, que já encerrou carreira, né? Também por 3-0. Chega às oitavas de final. Nas oitavas de final ele vence o Shapovalov, que também é um grande jogador, é um ótimo jogador de grama. E aí ele vai perder nas quartas de final para o Jannik Sinner, inclusive tirando o set do Sinner, né? Não era o mesmo Sinner de hoje, né? Mas já era o Sinner número 8 do mundo, né? Na ocasião. E ele acaba perdendo por 3-1 nas quartas de final. Essa foi a grande campanha em Wimbledon do Safiullin. 2024 ele disputa novamente o Wimbledon e avança a terceira rodada. Também faz uma boa campanha, vencendo o Cerúndulo na primeira rodada, uma ótima vitória. Depois o Marat, né? Na época o Safiullin era o 44 do ranking, né? Então ele vence o Cerúndulo, que era o 30 do ranking na época. Depois ele vence o Marat, que era o 39 do ranking. E vai perder para o Arthur Fils na terceira rodada. E em 2025 ele perde logo na primeira rodada para o Luciano Darderi. E agora em 2026, quali, né? Passa pelo quali, vence ali 3 jogadores no quali e bate na estreia o Rublev. Então, realmente é uma campanha aí muito boa do Safiullin em Wimbledon, o que pode trazer complicações para o João. Por quê? Porque ele é um tenista que é muito movido à confiança. É um cara que quando tá com nível de confiança alto, ele solta o braço, né? Tinha um russo que alguns de vocês devem lembrar, chamado Karatsev, né? Que era um cara que do nada o cara virava o Roger Federer, né? Ganhava de todo mundo e tal, de repente sumia. É mais ou menos esse estilo aí. O Karatsev era um cara muito mais agressivo que o Safiullin. Eu lembro que teve um jogo dele que eu tava acompanhando que ele fez mais de 100 erros não forçados, né? Ele era um cara que ia pra bola a todo momento. Não é o caso do Safiullin, apesar de também ser um tenista agressivo, mas vale o comparativo para você ver que esses russos aí, eles são perigosos quando eles estão com um nível de confiança aí bem alto. A gente chegou a nota aí de 64, né, com técnica 7, matchup 6, momento 6, experiência 6. Qual que eu acho que é o caminho da vitória para o João nesse confronto? Primeiro, devolver bem saque, né? O Safiullin, normalmente ele tem dificuldades contra tenistas que são bons devolvedores. Por quê? Porque como ele é um cara ofensivo, agressivo, se o cara joga uma bola mais pro outro lado, costuma complicar o russo. O russo vem jogando muito bem, tá? Eu vi o
o jogo dele contra o Rublev, realmente ele vem jogando num nível muito alto, né? Fez 2 jogos de 5 sets, eu vou até pegar aqui as parciais. Ó, contra o Rublev ele faz 3 sets a 2, 6-4, 6-7, 3-6, e aí ele vence 2 sets seguidos, 6-3, vencendo no super tie break 14-12 no set final. Olha que jogo espetacular contra o também russo Andrei Rublev. E aí, na segunda rodada, ele pega o Zandschulp, o holandês Van de Zandschulp, e vence por 3 sets a 2, mete um pneu no primeiro set, depois perde o segundo 6-4, ganha o terceiro 6-3, perde o quarto 3-6, e de novo no super tie-break ele vai e mete 10-5. Você vê que ele é um cara que em 2 jogos muito decisivos, que dependeu muito do mental, ele foi lá e fez o serviço contra ótimos tenistas, né? Você venceu um Rublev, você venceu o Botic, são 2 jogadores aí de nível alto. O Rublev hoje é o atual 13 do ranking, né? Não é mais aquele Rublev, né, que era top 10 e tal, mas ainda é um Rublev que costuma também jogar muito bem na grama, e o holandês é o 54 do ranking. Então você vê que ele tem 2 grandes vitórias aí, ele tá em ótima fase. Então é um cara que é muito movido à confiança. Então o João defendendo bem, devolvendo bem o saque, né, não deixando o Safiullin tomar a rédea do ponto tanto, né? Então, como é que você faz na grama para não deixar o jogador te atacar? Primeiro, né, você tem que devolver muito bem saque, porque se o saque encaixa é muito difícil, e você tem que jogar ali bola baixinha, devolução baixinha, tentar jogar no pé, tentar jogar uma bola mais profunda. Se você faz uma devolução mais curta, dificilmente você consegue voltar a dominar o ponto, né? Porque é uma quadra muito rápida. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o João tem que ter um nível de tênis onde ele consiga dominar mais os pontos do que ser dominado, né? Não deixar esse nível de confiança do russo tomar as ações durante o jogo, né? O João jogou muito bem esse último jogo, né? Então ele conseguiu fazer isso muito bem contra um tenista que era um estilo completamente diferente do russo. O russo é um cara que vai vir para atacar o João, é um cara que vai vir agressivo, vai vir pro winner. Então o João tem que botar sua capacidade defensiva em quadra. Ele evoluiu muito, como eu venho falando, né? Ele tá com uma movimentação muito melhor, tá jogando muito melhor defensivamente, né? Então ele tem que manter esse nível e estar com o saque em dia, né? Normalmente esses caras aí, eles vão por tudo ou nada na devolução de saque também, né? Então, mais uma vez é o feijãozinho com arroz ali. Saque acima de 70%, ganhar bastante pontos no saque, né? Bastante pontos de graça, porque o russo vai ganhar muitos pontos no seu saque. Então é um jogo onde as quebras, elas não vão ser, né? A tendência é que não tenhamos tantas quebras e tende a ser um jogo complicado. Eu acho que o João é bem favorito, porque é um jogo que o João sabe jogar contra, né? Eu particularmente prefiro quando o João pega esses caras mais agressivos do que quando ele pega aqueles caras mais defensivos, né? Eu acho que o jogo do João encaixa melhor, né? O João, por exemplo, contra o Caixa 9, ele tem uma vitória, uma derrota. Então, contra esses caras mais agressivos aí, ele costuma jogar bem também. E esses caras grandes sacadores também. Você vê que ele não é um cara muito alto, ele não é um saque elite, mas ele tem um grande saque. É um jogo taticamente interessante. Acredito eu que o João está preparado para essa vitória e quero saber a sua opinião, se você concorda com o que eu falei aqui, se você acha que o caminho é esse e, principalmente, se você está ansioso pelo confronto número 2 entre Fonseca e Djokovic. Eu vou torcer pro Djokovic ganhar, eu não vou ficar secando o Djokovic não, porque seria, mais uma vez, espetacular. Imagina só, se tudo der certo aí, né, pela previsão, o Fonseca venceu, o Djokovic venceu e o jogo for no domingo. No domingo teremos de novo dose dupla, né? Tênis com o João e Copa do Mundo com o Brasil. Imagina só, João Fonseca e Djokovic e Brasil e Noruega pela Copa do Mundo e a gente ter aquela dobradinha feliz de novo, né? Seria um ótimo domingão, né? Vamos torcer para isso acontecer. Mas antes tem que passar pelo Safiullin, certo? Um grande abraço a todos. Deixa o like, deixa o hype, ajuda a gente pro YouTube entregar esse vídeo para mais amantes do tênis. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.